Alô pessoal, estou de volta aqui para o Futzap, edição 64 do nosso podcast. Começando mais uma edição, a gente está gravando num estúdio especial aqui. Depois eu boto foto e boto nas redes sociais para vocês verem onde é que a gente está. Daniel Schwartz, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Hoje nós estamos gravando no dia 2 de outubro de 2020, às 8 da noite. Eu acho que já deve estar rolando bola do campeonato Série B, não? Ou, né? Deve estar. Deve estar rolando jogo já. Nós aqui, a dupla de dois, né? Isso, hoje, dupla de dois. A gente tá meio desfalcado hoje do restante da turma. Eu tô falando em relação a bicho, porque nessa pandemia eu jogo quase todo dia, né, velho? Até rimou aqui na minha frase. E aí, meu irmão, não tem hora ruim, que eu... Né? Não seja ruim, né? Mas às vezes a gente meio que se perde, assim, na questão do... Ó, por exemplo, tá rolando agora Operário e Vitória. Já tá no intervalo. Já tá no intervalo do jogo, inclusive. Já teve Figueirense também. Figueirense ganhou do Oeste. Ganhou do Oeste? Ganhou. Cara, engraçado, eu tô até torcendo pro Figueirense, assim, porque eu gosto de Elano, velho, quando ele era jogador, e torço pra que ele dê certo como na carreira de técnico. Pegou logo uma bronca, ganhou de 4-1, né, cara? Ganhou, goleou. Mas o CRB ganhou de uma... Foi a primeira vitória dele como mandante, o Figueirense. Ganhou, porque ele também pegou cada bronca danada, rapaz. Isso até invasão de torcida, né? O clima não tá bom, não. O CRB ganhou do Avaí, tá ganhando do Avaí, na verdade, 1-0. Foi gol do Léo Gamalho, será? Tá entrando no G4, né, o CRB aí. E o Operário tá 0-0 com Vitória, como eu falei. Ainda tem hoje Botafogo e Paraná. Paraná que é vice-líder da competição, e o Botafogo tá lá na parte de baixo da tabela. Não sei nem se o Claudinei caiu, ou se ficou ainda. O Botafogo, inclusive, abre a zona de rebaixamento com 11 pontos. Já que a gente puxou a Série B, né? Ia dizer isso. Vamos pelo Timba, que joga contra o Confiança neste sábado, às 16 horas. Confiança de Daniel Paulista. Paulista. Voltou para lá. Foi até interessante essa movimentação, porque foi muito parecido ali o tempo, né? Foi a volta de Daniel Paulista, teve a volta de Argel Fux pro CSA, que já saiu também, obrigado lá. Foi meio que teve uma movimentação de voltas aí dos treinadores para alguns times aí que já tinham passado. O Náutico, cara, que precisa engrenar, né? Ele ainda não... A gente achou que ia engrenar com o Kleina, pelo menos deu esse sinal. Não conseguiu. Mas aí também a questão do DM continua atrapalhando o Náutico, né? A questão do DM foi um calo do Náutico o ano todo, desde o início da temporada. Não foi só o pós-pandemia, não. Tanto que jogadores que se lesionaram gravemente, feito Ronaldo Alves e Matheus Carvalho, tiveram até uma sorte com essa pausa, e o Álvaro também, porque eles já estão próximos de voltar também. Mas é um calo do Náutico esse ano, é a questão da lesão. Esse jogo já vai ter vários desfalques de novo, né? Jonathan que tá com Covid. A notícia boa para o treinador é a volta de Chiesa, né? A volta também de Giancarlo, que ficou fora do jogo contra o Cuiabá. A volta de Giancarlo é importantíssima. Né? Você vê que o time joga completamente na dependência de Giancarlo. Ele depende de Giancarlo. Por isso que Rui também foi contratado, porque é justamente um cara que pode dividir essa responsabilidade com o Giancarlo. Quando um não joga, o outro pode preencher essa lacuna aí de forma qualificada aí, né? Agora não pode ser um time dependente de um jogador apenas, né? No jogo contra o Cuiabá, sinceramente, o time não fez nada. O segundo tempo foi um negócio horrível. O jogo do Náutico foi muito fraco mesmo. Mas é isso, não tem um cara que articulasse o jogo ali, é dependente de Giancarlo, e Rui ainda não estava preparado. Agora ele já pode ir para o banco, ele já vai para o banco, pode fazer a estreia dele contra Confiança. Só para atualizar aqui, além de Jonathan que está com Covid, Djavan também está com a lesão. Jorge Henrique e Haldin, eles passaram mal depois do jogo do Cuiabá, mas pelo visto não vai ser desfalque, não vão desfalcar o Timba. Cuiabá a gente sabe que, além de ser muito quente, naturalmente, tem a questão das queimadas que estão acontecendo naquela região ali, que deve estar piorando ainda mais a situação do ar. Então, para quem não é acostumado com o clima seco, é bem fácil passar mal por falta de ar, principalmente,
Certamente pode até ter alguma coisa de parada técnica. Alguns jogos aí até que eu vi parada técnica. Sim, teve. Ronaldo Alves e Álvaro seguem na transição física. Diego Silva também está na transição física, mas não tem prazo para voltar. Matheus Carvalho já está no quarto mês de recuperação. Matheus Carvalho, Álvaro é o que me chama mais atenção. Tem uns jogadores aí que eu até esqueço, cara. Confesso a você que tá muito tempo, cara, fora do time. Mas o Álvaro tá bem mais tempo. É isso que eu ia chamar a atenção. O Álvaro, ele se lesionou bem antes de Matheus Carvalho e vai voltar agora. E Matheus Carvalho está no nível de recuperação normal. Ele tá, desde que ele se operou, ele está voltando na recuperação normal ali de quem teve rompimento de ligamento, e acredito que daqui a uns 2 meses ele já está de volta também. Deixa eu passar uma coisa aqui que, assim, por exemplo, a gente estava falando que o Náutico joga nos aflitos, né? Isso. E jogar em casa no Náutico não está sendo uma coisa tão vantajosa. O Náutico é, como um mandante, o 10º colocado da competição. Se for levar em consideração só os jogos em casa. Uhum. Só venceu 2 vezes. Não perdeu nenhum, mas também só venceu 2. São 6 jogos, 4 empates e 2 vitórias. Pouco, né? Até porque fora de casa também não é um time que faça lá essas campanhas todas. Está na 16ª colocação. Isso significa o seguinte. É um campeonato irregular. É um campeonato irregular, né? Porque se você não joga bem fora de casa, que é o mais comum, que é uma coisa até que inclusive eu não confio muito nos times aqui jogando fora de casa, você tem que fazer o papel de casa. E é algo que o Náutico não está fazendo tão bem feito, né? E isso se passa muito pela falta de torcida também, né? Não, tá por conta dessa questão da pandemia. Eu até coloquei aí no Twitter um dado que aí a gente pode exemplificar através do Corinthians. O Corinthians, na história, assim, pelo menos dos últimos brasileiros, inclusive quando ele foi campeão, né, 2 anos que ele foi campeão com o Tite, ele tinha um aproveitamento excepcional em casa, pelo menos 70%. Quando ele foi campeão em 2015, ele chegou até 87% de aproveitamento em casa. É muita coisa. Sendo que esse ano, até o momento do brasileiro, ele está com aproveitamento de 51% a 50%. Em 2018, que ele teve a pior campanha desde que a Arena foi construída, né? Isso levando em público da Arena, certo? Desde que a Arena foi construída, em 2018, que foi a pior campanha dele, que ele terminou em 13º, ele teve 61% de aproveitamento. Então, para você ver que essa falta de torcida faz uma diferença muito grande. Ela não ganha jogo, não ganha. O Corinthians tem outros problemas lá. O Náutico tem outros problemas também, como a questão do departamento médico, que está lotado, que teve muito problema de lesão. Mas a torcida ajuda e muito. Então, não ganha jogo, mas ajuda. O Náutico, ano passado, por exemplo, a torcida fez um papel importantíssimo. Importantíssimo. E esse dado que você levantou aí do Náutico como mandante, o aproveitamento, não tem time melhor para ele enfrentar do que o Confiança. Não ganha ninguém. E até porque em 10 jogos com Confiança, 10 jogos entre as equipes, o Náutico ele ganhou 7 e empatou 2, ele só perdeu 1. Então, independente se foi fora de casa ou dentro de casa, contra o Confiança ele tem um retrospecto bom e tem tudo para fazer 3 pontos amanhã, né? No sábado, no caso. Outro destaque que eu vou dar para o Náutico é fora de campo. O Brian deu uma de parteiro aí na casa, né, rapaz? Que eu vi as imagens. Pode seguir a profissão, né, depois. Eu vi as imagens agora há pouco, antes da nossa gravação. Rapaz, é assustador, porque eu fico me colocando no lugar dele, né? Meu amigo, minha esposa tivesse um filho assim, no meio da... Caramba, eu fiquei assustado. Sério, na porta de casa, cara. O cara já tá nervoso, né? E outra coisa, cara. Que o filho tá nascendo ali. E outra coisa, na porta de casa, como é que se chama? Numa época dessa, sabe, você ter um filho na rua ali, na calçada, porque uma das grandes principais orientações, já é de praxe, não precisa nem o médico falar, é quando nasce você não sai de casa, né? Porque o filho tá em várias, não tomou vacina, não tomou nada. Aí saiu da barriga, já tá na rua, numa época de Covid, de pandemia, com um amigo, e ainda mais o ato de você tirar a criança, né? Que se você observar direitinho, é um ato bem violento, assim. Aquela coisa de tá lá, quietinha, num quentinho dela lá, daqui a pouco você puxa. É bom que já nasce com a imunidade lá em cima, rapaz. Caramba, velho, é um negócio assustador. E que parabéns ali para o Brian, parabéns para a esposa.
né? Foi um ato de amor belíssimo, assim, todo o processo, né? Assim, da saída de casa. E nem tinha muito o que fazer também, né? Não tinha. Segundo ele, já estava nascendo ali quando ele começou. Não tem o que fazer, não. Ele até tentou, né, levar e tal. E assim, se você for olhar direitinho, foi até bom que acontecesse ali, né? Porque se acontecesse no carro... muito pior. Ver a situação que ia ser, a agonia que ia ser. Então, a Brian e a família, nosso abraço, parabéns, que o filho seja bem... Foi um menino, foi um menino, né? Foi uma menina. Uma menina, né? Seja bem-vinda aí. E vem um momento com muita saúde, né? Com saúde. Um momento difícil, assim, para todos nós. Mas vamos em frente. E, sem dúvida alguma, o nascimento da forma como foi fortalece muito o casal. E sorte ao Náutico nesse jogo agora nesse jogo contra Confiança. Tá precisando. Porque precisa ter uma regularidade. O time, tem conversado com os alvirrubros. O Náutico tá ficando de peças, né, no elenco. Não, e o Náutico, ele tá exatamente naquele meio de tabela, sabe? Porque ele tá a 5 pontos. É porque a Chapecoense era a quarta colocada, o CRB, como tá jogando, tá ultrapassando a Chapecoense e virando o quarto colocado. Mas o Náutico estava a 5 pontos da Chapecoense, o Náutico tem 14 pontos, a Chapecoense tinha 19, o CRB está indo para 20, então ele fica a 6 pontos do G4, o Náutico, mas, em compensação, ele está a 3 do Cruzeiro, que é o primeiro da zona, que é o 17º. Então, ele está até mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. Então, para você ver o nível de importância desse jogo contra Confiança, né? Pois é. Tem que vencer. Vitor, rapaz, eu tava falando com uns amigos, assim, e tava falando da questão... Aliás, eu vou lá, já tocar no assunto aqui, já vou dizer qual era o assunto realmente, para não fazer esconderijo, e já mudar de clube, de série, é falar do esporte, falar da Série A. Eu ia falar o seguinte, tava querendo falar de amigos, mas na verdade eu falei com um grupo de rubro-negros que tem ligações políticas no esporte, e estava falando da questão do lado Milton Bivar, que já declarou que não ia ser candidato, e agora já ensaia uma candidatura, né? Tem duas coisas aí. Porque até no meu blog, porque eu estou dizendo que ele tinha saído? Primeiro que ele disse que não ia ser candidato, e depois ele se juntou a um grupo de rubro-negros, né? Na expectativa de apoiar esse grupo, um grupo até de uns líderes, de lideranças jovens aí do grupo do esporte. E ele ensaiou com a tal, agora já está dizendo que vai ser candidato. E aí isso é reflexo dos resultados dentro de campo. O esporte está ensaiando como é que chama? Uma mudança na sua... Não, a mudança de postura já aconteceu. Se vai continuar de bem com a vida, se vai manter outra história. Acho que não, acho que ainda vai oscilar. Porque o campeonato é longo, com certeza, não tem como não, né? Também porque o elenco é curto, né? Chuto. Vai oscilar. E aí o que vai definir onde o esporte vai, como o time vai reagir a essa oscilação, né? Porque você vai errar pancada, e se você tiver gordura... Porque uma coisa é oscilar, outra coisa é ir ladeira abaixo. Ladeira abaixo, exatamente. Você pode oscilar e depois retomar. Aconteceu isso, aquela época de 2014 com o Eduardo Batista, por exemplo. O esporte passou uns 10 jogos sem ganhar, e depois conseguiu ficar... 2015 também. Então assim, vamos ver como é que vai ser. Nessa retomada do esporte, que pra mim... Jair realmente conseguiu fechar a casinha ali. Jair fez nada mais do que isso. Ó, se fecha aí, né? Que a gente tem um time limitado. Aí, o que acontece? Milton já muda de figura, né? Começa a ouvir algumas pessoas querendo apoiar a sua candidatura. E como o time tá vencendo, aí o cara... aquela velha história da filosofia do seguinte, que era o que eu queria dizer. Que eu disse para esse rubro-negro que chegou para mim, olha, Milton tá querendo aí voltar, rapaz, sabe o que é? Porque o bom no bom é bom demais. O bom no bom, meu amigo, o cara tá aí, tá no bom, tá beleza. Eu quero ver quando começar o ruim. Se ele vai manter a... Milton, ele já mudou de opinião umas 3 vezes. 3 vezes. Aí, agora que os resultados estão vindo, ele tá pensando na reeleição, tanto que ele fala isso, né? Ele não está sendo contra a reeleição dele, ele não deu a resposta ainda positiva também do que vai. Mas isso é justamente por conta dos resultados. E agora que o Conselho revogou a questão de antecipar, né? Na verdade, de adiamento, né? Eles revogaram o adiamento da eleição, a eleição seria no ano que vem, era o que a diretoria queria. A diretoria queria, isso mesmo. E aí mantiveram para o final do ano.
Então não sabe ainda se o Sport vai permanecer ou não na Série A. Essa permanência não vai estar garantida. Então, eu acho que isso era o que preocupava um pouco o Bivar, porque a decisão ia partir do momento de que o Sport está garantido na Série A ou não. Rapaz, a eleição do Sport, ela é verdadeiramente um tabuleiro de xadrez. E as peças, elas vão se girando a cada dia. Veja, tem Milton, que está indefinido. Tem esse grupo de rubro-negros que ainda não definiu. Falaram em Léo Lopes como um candidato à presidência, mas eu falei com ele esses dias. Disse que ainda está esperando. Milton Bivar também já disse que não vai voltando sim, está avaliando. Aí tem Eduardo Carvalho, né? Então, assim, tá todo mundo ainda esperando como é que as peças vão se mexer. Isso. O resultado dentro de campo também interfere. Influencia muito. Influencia bastante. É o principal fator, né? Pra falar a verdade. A gente sabe, assim... Tanto que as contas podiam influenciar porque o Sport, no início do mandato de Bivar, estava entregue em dívidas. Agora a gente já vê as contas um pouco mais equilibradas. Tanto que o salário... Exato. As camisas agora que nova deu um sucesso. A camisa deu uma bombada, o Thiago Neves... Trouxe a torcida, mas a questão, comprar e tal. Por exemplo, o salário está praticamente em dia. Algo que era um pouco impensável até antes da pandemia. O Sport chegou a estar com 4, 5 meses de salário atrasado. Então você conseguia equilibrar o salário nesse momento do ano, e principalmente nesse momento de campeonato da Série A, quando o time também está bem, então isso é importantíssimo. Isso é um fator que também chama a atenção até dos próprios candidatos de oposição, né? Você vê que algo foi feito e conseguiu ser bem feito, pelo menos, na gestão. Agora, se vai ser suficiente para manter Bivar a tentar uma reeleição, aí a gente já não... Eu acho que não, porque aí eu acho que o que influencia mais é a questão em campo. Eu sou a favor do seguinte. Eu sou a favor de mudanças de mentalidade ali do clube. Não só no esporte, falo também de Santa Cruz, inclusive. Depois a gente toca nesse assunto. Mas falando, já que a gente está falando do esporte, eu sou a favor de grupos de lideranças jovens no clube. Não estou falando, quando eu digo jovens, não é garoto de 30 anos, de 25 anos e desrespeitando quem tem história no clube. Não é isso. Jovens, que eu digo, de mentalidade que está acompanhando o processo do futebol e do clube esportivo hoje. É um meio de fazer futebol. Né? E outra coisa, pessoas novas no sentido de que gosta do clube, tem experiência de empresariado e de administrar e que precisa dessa vivência e que traz pessoas, parceiros novos. Eu sou a favor, certo? Eu sou a favor. Mas tem o seguinte. O futebol, ele é um carro-chefe muito grande para definir um futuro numa eleição. Se o time está bem, exato, é muito difícil um grupo que já está há mais tempo enraizado no clube sair, ganhar uma eleição. É muito difícil. A situação esse ano é atípica porque a eleição do Sport, pelo visto, que é sempre muito barulhenta, ela vai acontecer em meio ao Campeonato Brasileiro por conta da pandemia. Aí é que tá, os bastidores é que vão definir muito, até mais, ou até, enfim, no mesmo nível do que o futebol. Os bastidores, as peças que vão se mexer aí, a conversa que eu tive com o grupo de rubro-negros, não, está esperando também qual vai ser o posicionamento de Milton. Milton também, por sua vez, vai esperar o resultado em campo. Né? Quem é que ele vai juntar? O Sport tem várias... Eu também falei com o... não, porque eu não... O Luiz Carlos Belém, por exemplo. Não, porque não tem cardeais. Só que é o seguinte, a questão é que você vai administrar um clube como Belém, onde é que Belém seja eleito? Belém é um cara que não tem história como dirigente no clube, assim, não tem experiência. Ele, tô falando dele, ele pode até ter parente, pode ter feito parte de um grupo de rubro-negro, mas ele não teve experiência de dirigente, vice-presidente de futebol, nem nada. Ele ir para uma presidência, ele tem que ter aproximação com as lideranças do clube. Como qualquer político. Como qualquer um. Qualquer política, você tem que ter eleito. A questão de aliança. Eduardo, se for eleito, o próprio Milton, você tem que ter alianças, porque senão você não pode dirigir sozinho. Que foi o que aconteceu no Náutico na época do MTA. O MTA brigou com todo mundo, foi dirigir sozinho, se quebrou, se ferrou. Não tem como, é inviável. Então, vamos esperar. Eu toquei nesse assunto porque essa semana o Sport não jogou na semana passada. E o assunto joga domingo contra o Bahia. Então essa semana teve essa repercussãozinha aí de política e que é natural e salutar, até porque a gente está em outubro e a eleição do Sport é em dezembro, está perto. E o jogo contra o Bahia, agora voltando para o assunto dentro de campo, né? Mas o jogo contra o Bahia que vinha numa sequência terrível,
Mano Menezes, que chegou há pouco, já estava sendo criticado. Porque o Bahia não estava conseguindo o resultado, e aí terminou vencendo o Botafogo no meio de semana, em rodada atrasada, e chega pelo menos fora da lanterna, né, para enfrentar o Sport. O que é uma boa notícia para o Sport, né? Porque o Sport não gosta muito de lanterna, não. Boa notícia para o Rubro Negro. Mas... e o Sport já não tem um histórico muito bom com o Bahia, né? Principalmente lá. Com o Bahia, meu amigo. Principalmente lá. Mas vai ser um jogo interessante, até para a gente ver como é que o Sport se comporta depois de uma pausa aí, de uma semana, vindo de uma sequência boa, né? Porque tem sempre aquela discussão, né? Pô, será que é melhor o time que está vindo embalado ele dar essa pausa ou manter a sequência de jogos ali próximo, porque o embalo já continua, entendeu? Tem sempre essa discussão, né? E aí a gente vai poder ver como é que o Sport vai se comportar. Qual é o fator positivo aí para o Sport pós uma semana aí? Teve mais tempo para descansar, para treinar, teve a questão dos testes de Covid, porque o Sport jogou há 10 dias com o Fluminense, e alguns jogadores do Fluminense foram testados positivos também para Covid, e aí a diretoria do Sport estava preocupada que alguém podia estar infectado, mas todos deram negativo. E também tem o retorno de alguns jogadores, né? Como? Marquinhos, Bárcia, alguém mais que eu estou esquecendo? Não, são esses dois. Esses dois, né? Esses dois, que até é uma dor de cabeça pro nosso treinador. A parte ofensiva. O nosso Jair. Se no jogo contra o Corinthians ele não tinha muita opção para substituição no ataque. Eu acho engraçado o Jair. Agora ele tem completo. Jair gosta da anotaçãozinha, né? Assim, da cadernetinha. Ele fica a mão, né? Ele anota, e ele também tava numa foto ali do site lá, ele tava como é que chama? Tava anotando no quadro ali algumas orientações. É verdade. Da escola antiga. Da escola antiga, dessas pranchetinhas, quem gostava era a quando dele e João Santana também, né? Bom, a verdade é que o Sport deu uma arrumada ali na questão. Acho que o time, os jogadores... É o favorito, né? Assim, ninguém imaginaria isso no início do ano, ninguém imaginaria. Favorito de quê? Nessa partida da Bahia? Tu acha? Favorito, eu acho. Pelo momento é favorito. Eu não acho, não. Eu até se for pra colocar um palpite aí, se for coluna dupla, eu boto Bahia ou boto empate. Não, isso aí veja, eu não tô falando que vai acontecer, eu tô falando pelo momento quem chega como favorito é o Sport. Favorito, não. O Sport tá em 8º com 17 pontos, o Bahia tá em 16º com 12. Mas eu levo em conta o fato de jogar em casa, mesmo sem torcida. Sem torcida, meu amigo, mas... Embora o Sport nos últimos jogos fora de casa, né, não tenha... o Sport ganhou do Grêmio e empatou com o Palmeiras. Ele perdeu pro Curitiba... Curitiba e Fortaleza, né, por erros individuais. Foi um jogo que... Eu acho que eu classifico o momento dos times. Então, aliás, eu vou até ver aqui como é que tá enquanto a gente vai falando. Se fosse Sport e Flamengo, como vai ter quarta-feira, mesmo que o Flamengo tivesse mal, deixa eu ver aqui seria favorito por uma série de fatores. Deixa eu ver o Sport como visitante. O Sport como visitante, ele é o 12º colocado, com 27% de aproveitamento. São 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Venceu o Grêmio, né? Isso. Empatou com o Palmeiras e empatou com quem, rapaz? Agora eu não branco aqui. Agora tem que olhar. Então, no momento, são 50 vitórias dos mandantes na Série A. 27 dos visitantes. Atlético Goianiense. 27 foi até um bom resultado também, né? Porque o Atlético Goianiense jogar lá não é fácil, não. E jogou melhor do que o Atlético, inclusive. O Atlético teve um expulso lá no... Foi, verdade. Bom, esse é o nosso comentário sobre o Sport, que enfrenta o Bahia de Mano Menezes. Mano Menezes, como falou o Dano Chivax, já estava sendo criticado pela torcida do Bahia quando fez aí a vitória contra o Botafogo, que eu até vejo com bons olhos a vitória do Botafogo pro Sport, sabe? Porque aí o Bahia vem confiante demais, ganhei fora de casa, dá um certo alívio, né? Vem mais atirado, e isso, uma filosofia de trabalho que Jair está colocando, que é fechadinho para ir lá no contra-ataque. E aí é esse jogo que Thiago Neves tem que aparecer. E teve tempo. Olha, o jogo passado. Teve tempo para ele entrar em forma, exatamente. O jogo passado, eu não achei a partida dele
boa, como falaram, mas também não achei tão ruim. Muito. Não se destacou, mas se movimentou. Mas se movimentou bastante. Buscou, deu velocidade, apareceu pro jogo, não se escondeu, chutou a gol. Ele fez um papel taticamente impecável. Não apareceu muito com a bola no pé, apesar de ter dado umas 2 finalizações boas assim. Agora não. Agora ele tem que chamar a responsabilidade desse jogo. Agora sim, agora é um jogo para ele aparecer. Bom, vamos agora o último bloco da nosso podcast de hoje, que fica com o Santa Cruz, que joga depois do empate, né, rapaz? 3-3, Jacuipense. Eu sabia que aquele jogo ia ser difícil. Eu tava vendo a campanha de Jacuipense. Só perdeu um jogo. Só perdeu um jogo não é besta não. E quase, se não fosse o herói Totti, que mais uma vez fez um gol no último. No início de semana no início do ano era o improvável herói, né? Era o improvável herói. Depois se tornou costumeiro. Como é o nome? Vou citar aqui, qual é o nome dele? Januário de Oliveira, o Super Totti. Super Totti. Porque o Januário de Oliveira chamava Super Ezio, né? Que era o atacante do Fluminense. E aí eu vi uma entrevista do Januário de Oliveira dizendo assim: por que você chamava Ezio de Super Ezio? Aí, rapaz, um time ruim daquele do Fluminense. Aquele cara ainda conseguia fazer muitos gols, então era um super-herói, Super Ezio. E aí eu tô colocando o Super Totti, um super-herói, porque é um jogador, como você falou, aquela contratação que contratar, vamos ver o que é que vai dar. E o Totti tá aí, ajudando muito o Santa Cruz. Teve outro jogo aí, que o Totti também marcou gol no último minuto. Mas eu acho que também Marcelo ainda tá com dificuldades ainda de... porque o Santa... O Marcelo chegou com um time do Santa Cruz armado, não tem o que mexer, né? Não tem o que mexer. Agora, uma coisa que ele precisava, e o Santa Cruz já trouxe, foi a questão do lateral esquerdo, que foi uma exigência dele. O Santa Cruz trouxe 2. Um que estava parado, que é Peri, que o Marcelo conhece bem, e trouxe o jogador do Avaí. E trouxe o meia, que parece que vai estrear. O Lourenço, né? Os nomes são Lourenço e... Deixa eu olhar o nome do lateral. Mas o Santa, por exemplo, ele depende muito do Chiquinho, tem a questão do Paulinho também, são jogadores importantes do time do Santa Cruz, né? Acho que o time do Santa Cruz, esse jogo aí foi atípico, né? Porque esse jogo, a defesa eu achei que deixou a desejar, né? Tomar 3 gols em alguns lances bobos, né? Foi uma coisa que eu não tinha visto o Santa Cruz cometer tantos erros defensivos, que era um setor que vem sendo elogiado, né? Leonan, lateral esquerdo. Leonan, eu não tava... E Lourenço é o atacante, né? Ali o meio atacante. Os 2 vieram do Avaí. Vitor Rangel não vai pro jogo. Não vai pro jogo. Questão, né? Do filhinho dele que tá fazendo uma nova cirurgia, inclusive. Uma situação complicadíssima. Todo mundo na torcida. O bom é isso, né, Marcelo? Que todas as torcidas, até jogadores dos outros times também, todos se uniram, né? Para desejar uma recuperação pro filhinho dele, uma boa sorte, que tudo acabe bem para... Que é o mínimo, né? É o lado humano, né? De todo mundo. Tem que ser isso. E tem que ser sempre, né? Independente das circunstâncias. Não existe rivalidade nesse momento, né? Pois é. O time do Santa Cruz pega o Ferroviário de... Ferroviário. Deixa eu ver aqui, rapaz. Peraí, deixa eu ver os dados aqui do Ferroviário na competição. O jogo é domingo às 3h30. Pense que no horário, hein? Bom. Uma lua para cada um lá. É mesmo. Olha, a série... Rapaz, chegou... não. Abri errado aqui, rapaz. Peraí. Abri o arquivo errado. Vamos lá. São 35 vitórias dos mandantes, 12 dos visitantes, 30 empates até agora. Rapaz, o número de vitórias dos mandantes tá alto em relação a dos visitantes. O time do Santa Cruz tem aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava melhor defesa, né? E o Ferroviário tem a quinta melhor defesa. Deixa eu ver mais. Se for considerar os mandantes, o Santa Cruz é o quinto colocado, 4 vitórias, aliás, 3 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. Como visitante, o Santa Cruz é 7º. E o Ferroviária, rapaz, Ferroviária é o líder como visitante.
São 2 vitórias, um empate e uma derrota. Vai jogar em casa, né? Joga em casa. Que em casa já é o 10º. Só conseguiu vencer 2 vezes em 4 jogos. E é uma briga direta pela liderança esse jogo, né? Porque o Santa é líder com 15 pontos, o Ferroviário tem 14, está em segundo. E aí o Vila Nova e o Remo, que são terceiro e quarto, ficam ali só na espreita, né? Esperando o vacilo, de repente um empate aí nesse jogo pode ser bom para Vila Nova e para o Remo. Agora eu quero ver aqui. Enquanto a gente está, já que a gente está falando do Santa, porque o Santa também vive uma indecisão quanto às eleições, né? Sendo que lá a confusão está maior, né? Está mais armada. O pessoal estava reclamando, ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo para definir essa questão das eleições, a data, e o pessoal reclamou muito do autoritarismo. Disseram que a reunião foi simplesmente para comunicar que as eleições seriam no ano que vem, quando a ideia da reunião era debater a data, né? Era debater uma possível saída para isso. E aí, o que aconteceu é o seguinte: a reunião, a data ainda não foi definida, porque aí, como teve uma insatisfação muito grande, vai acontecer uma outra reunião e as possíveis datas têm que ser mandadas, deixa eu ver aqui, até o dia 13/10. Vão ser as sugestões de data. E no dia 14 Santa é o edital de convocação. O caso do Santa vai uma coisa mais além, até porque a questão do conselho, né? Do conselho não, desculpa, do estatuto que ainda tem toda essa confusão, né? Tem grupos aí querendo a mudança do estatuto. Porque a diretoria quer jogar a eleição para meio do ano que vem, junho ou julho. Não. Entende? Então, se a desculpa era que ia estar no meio do campeonato, junho ou julho do ano que vem também vai estar no meio do campeonato. Também. Não adianta nada. Não, se preparem, amigos. A briga política do Santa tá... Não, ali a confusão tá ganhando pro esporte. Tá ganhando pro esporte. E muito. Até porque a atmosfera de discussão do Santa Cruz, ela não atinge apenas nomes. Não tá a questão de, candidata fulano, ciclano, mais não. A questão está na filosofia de trabalho do clube, né? Do clube. O modelo de gestão do clube. É uma coisa que vai de cima. Então, é isso que está sendo brigado. Você vê que os grupos de tricolores com quem eu converso, que trocam ideia, nenhum deles está dizendo, ninguém quer Tininho, ninguém quer fulano, eu quero não sei quem. A questão é que querem a mudança do estatuto e que está ultrapassada demais. Os episódios dos quais a gente criticou, você, Dani, outros amigos da imprensa, o Santa Cruz em alguns fatos, em alguns episódios, foi reflexo de um estatuto caduco. Exato. Um estatuto caduco, que não tem cabimento. E aí é não só o estatuto caduco, mas também um clube que é completamente dividido, né, internamente. Totalmente. Você vê... É uma consequência do outro. Veja. Constantino Júnior, para mim, é uma liderança no Santa Cruz e uma das lideranças do futebol pernambucano que se enquadra na questão da jovialidade, de ter um fôlego, ter contatos fora daqui, né? Um cara que vem do berço do Santa Cruz, não é um cara que caiu de paraquedas, é um cara que veio, o pai foi presidente, era mascote do Santa, e saiu trazendo, veio, não tá como presidente do Santa Cruz, não tá à toa. Só que se você for perceber direitinho, ele é um pouco engessado em querer fazer algum tipo de mudança no Santa Cruz, porque os braços dele para isso é curto. E eu já falei isso aqui, já falei em outros debates, que o Santa Cruz é dividido por 3 clubes de um. Aí, meu amigo... E a gente sabe, deve sofrer uma pressão interna enorme, né? Tem mais, puxa para lá, puxa para cá. E infelizmente tem pessoas no Santa Cruz, né? Tem pessoas aí, não vale dizer não, porque cada um que avalie sua consciência. Se aproveita, né? Se aproveita para interesses públicos, interesses pessoais, e aí vai. E enquanto esse poder não estiver nas mãos de um, e aí não é questão de ditador não, é questão de ter um presidente que comande tudo e tenha seus vice-presidentes para cada setor. Aí as coisas começam a melhorar. Mas não é isso que acontece no Santa Cruz. Aí, meu velho, vai ficar sempre assim. É subindo de divisão, aí depois desce de novo, aí sobe de novo. Porque a mentalidade que é feita... Fica mais tempo embaixo do que em cima. Tanto é que foi para lá, e quanto tempo estamos aí? Foi para lá 1 ano. Tá de volta aí, já tá na Série C aí,
querendo subir para B. Tem que aguentar, não, meu velho. Tem não. Bom, Dani, só fechando, diz aí. Um destaque aí, acho que interessante, é que a Sul-Americana, a Conmebol aprovou hoje um novo modelo da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana vai ser semelhante à Libertadores. Ele vai deixar de ser fase de mata-mata desde o início. Vai ser grupo. E vai ser fase de grupo. Vai ter um mata-mata na fase pré. Aí tem a pré, feito Libertadores. Mas aí os times brasileiros e argentinos, eles não participam, eles entram direto na fase de grupo. Ah, que beleza. São os outros países que participam da fase do pré-sul-americana. E aí são 8 grupos, 4 times em cada grupo. Aí a diferença para a Libertadores, só se classifica um. Porque aí começa mata-mata. Nas oitavas de final entram os eliminados da fase de grupos da Libertadores, os terceiros colocados. Ah, boa. Então vão se enfrentar os da Libertadores com os que passaram primeiro de grupo da Sul-Americana. Dá uma valorizada enorme. Enorme. E a mudança foi justamente por isso. Porque a Conmebol estava perdendo dinheiro. Porque a quantidade de times grandes que estavam caindo na primeira fase da Sul-Americana foram muitos que estavam caindo. Principalmente brasileiros. É porque também não tem interesse. Principalmente brasileiros. Não tem apelo. Não tem apelo. Os outros times não têm apelo, como os argentinos e os brasileiros. Então, para a Conmebol não estava sendo interessante. Estava sendo interessante para clubes de intermediário para baixo que não tinha vaga na Libertadores. A chance que eu tenho de ganhar uma graninha da Sul-Americana. E agora eu acho que agora alimenta muito mais a esperança de times medianos do Brasil. Porque como só pega os times que caem na Libertadores na fase de grupos, diferente da Copa do Brasil, por exemplo, e todos os times que participam da Libertadores, independente da fase, eles entram nas oitavas da Copa do Brasil. Então, essa chance de ganhar a Copa do Brasil, que tinha ido por água abaixo, ela vai retornar uma esperança na Sul-Americana. Pelo menos eu vejo assim. Pode ser que chegue a enfrentar um clube grande da Argentina, mas assim, eu acho que dessa maneira volta a ter uma esperança para uns times médio porte do Brasil, feito Sport, Fortaleza. Mas veja, as mudanças das competições, elas são fundamentais para dar essa valorizada. Porque, por exemplo, vou dar um paralelo aqui da Copa do Brasil, por exemplo. No início da Copa do Brasil, cara, todos os campeões estaduais e vice entravam. Todos. Aí, vamos lá, com todo respeito aos times que eu vou citar aqui, eu me lembro de um perfeitamente, um caso. E teve outros, eu vou citar um. Não, eu vou citar o do Corinthians, eu acho. O Corinthians jogou contra o Tiradentes, no Piauí, uma das primeiras edições. Acho que meteu 8-1. Aí, pô, tem que jogar um outro jogo. Pô, 8-1, pô. Aí o Tiradentes ia pra lá pra fazer o quê? O Grêmio também, o Grêmio pegou misto, meteu 6-0, sei lá quanto foi. Aí, isso lá, aí jogava, aí depois de 2, 3 anos fizeram assim, não, depois que faz 2 gols, aí começou a mudar. Aí assim, o formato da Copa do Brasil hoje, ela deu uma melhorada muito grande. Pelo menos no início eu só acho meio injusto essa questão da entrada dos times da Libertadores. Eu acho injusto. E tava pior ainda, né? Que era os times da Libertadores entravam e pegavam os caras, né? Faziam um sorteio e pô, velho. Né? E não é nem que não era para entrar os times da Libertadores, não. Eu acho que pode entrar. Só acho que tem que ser até certo limite. Por exemplo, se for eliminado na fase de grupos da Libertadores. Ou até as oitavas da Libertadores. Da pré, como agora com o Corinthians. Se os times já seguiram no mata-mata da Libertadores, já estão lá na fase final, pô, não é justo. Não é justo. Não, fizeram essa mudança. Mas isso aí é questão de visibilidade. Mas fizeram isso por causa do Corinthians, né? Mas é porque foi no ano que aconteceu com o Corinthians, mas aí eles pensaram, pô, pode acontecer outros anos. Outros, claro. E aí vai rentável a renda da questão de transmissão até e de qualquer outra coisa, né? De competição, da forma geral, é muito mais rentável quando tá esses times grandes jogando. Então, agora inchou, a competição tá muito grande. Aí a possibilidade de times assim medianos assim conquistar a Copa do Brasil ficou mais difícil, porque não só joga, não entra a Copa do Brasil, não só joga a Copa do Brasil, joga outras competições. Aí quem tem elenco enxuto, meu velho, para ganhar é difícil. É complicado. É difícil. A Sul-Americana eu acho que vai ser um caminho muito mais viável aí. Os que antes ficavam na dúvida se priorizava a Copa do Brasil ou Sul-Americana, aí fica a dica agora que com a mudança aí de regulamento, de modelo de competição, talvez seja mais interessante. Sextou. Vamos Sextou porque está gravando aqui na sexta, mas você que está ouvindo no sábado,
Ou no domingo, ou no sábado, ou se tiver ouvindo no domingo. Exatamente. Tô inspirado, galera. Foi mal aí. Porque de vez em quando eu falo essas besteiras aqui. Quem largou aí ficou animado. Fique animado. Galera, valeu. Acompanha aí as redes sociais. Futizap Oficial no Instagram, Futizap 1, o numeral 1 no Twitter. Beleza. A gente em breve terá uma surpresa aí. Tem promoção pela frente. Estou armando aí e a gente vai anunciar isso nas redes sociais da gente. Também na minha, Marcel Cavalduz. Valeu. Tchau, até a próxima. Abraço.